Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos à África, onde estivemos há pouco tempo, há uma semana, para voltarmos à questão do golpe, ou da tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. O desenvolvimento que houve por ali, para além daquelas questões que, digamos que são uma recorrência na Guiné-Bissau, isto é, ligar tentativas de golpe de Estado a uma espécie de praça internacional de tráfico de droga que poderá eventualmente estar instalada na Guiné-Bissau, mas desta vez o PAIGC, que para todos os efeitos continua a ser um importantíssimo partido, não só pela sua história, mas pela sua presença, obviamente, ainda atualmente na Guiné-Bissau, o PAIGC queixou-se de que o Presidente da República, pelo menos, e o Primeiro-Ministro terão tentado dar a entender ao povo guineense que a tentativa de golpe de Estado foi instigada pelo próprio PAIGC, na tentativa de o PAIGC não fazer o congresso que está previsto para de 17 a 20 de fevereiro próximos. Como é que tem acompanhado estes desenvolvimentos na Guiné-Bissau, Sr. Embaixador? Em princípio, com tristeza. Claro. Nós temos uma atitude que é ao mesmo tempo de simpatia e ao mesmo tempo de ingerência. Eu vou dizer isto com toda a franqueza. Nós temos uma tendência em Portugal, em Lisboa, do lado de cá, de estar permanentemente a ter uma opinião sobre as questões que se passam nos países de expressão portuguesa. Porquê? Porque, de uma certa maneira, por alguma ingerência. Eu diria ingerência afetiva, de certo modo. No caso da Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau é um país independente, é talvez o primeiro, talvez não, fora o Brasil, naturalmente, é o primeiro país independente dos países da CPLP, fora Portugal e Brasil. Foi independente desde 1973, todos lembramos de uma independência feita em Madina do Bué, em 73, reconhecida por alguns países da comunidade internacional. Exato. É um país de esperança relativamente à possibilidade de haver, até na própria relação com Portugal, aquela mensagem de Amílcar Cabral, etc., uma relação diferente, intelectualmente interessante. É um país que tem um percurso depois da separação. PAIGC, o G é Guiné, o C é Cabo Verde, mas na realidade o Cabo Verde desapareceu, o Cabo Verde tornou-se autónomo, ao PAICV, que é um partido que se criou em Cabo Verde, e o PAIGC manteve-se apenas na Guiné. E durante 18 anos nós tivemos uma situação de alguma estabilidade. E depois tivemos o golpe de Estado de Nino Vieira contra Luís Cabral, depois tivemos todo um circuito extraordinário, o golpe de Estado de Ansoumana Mané. E o que é que se verificou na Guiné-Bissau? Eu devo dizer que tenho sempre alguma relutância em pronunciar-me sobre questões que conheço menos bem ou só conheço à distância e que acompanho às vezes até com algum preconceito e com alguma caricaturização. A Guiné aparentemente tem uma estrutura de natureza militar obsessiva e desmesurada, que acabou, em certo momento, isto parece estar provado, por se juntar a processos de narcotráfico, que acabaram por tornar o país uma espécie de confluência, como o António disse no início, de confluência de rotas do narcotráfico. Eu digo parece, mas na realidade há personalidades guineenses que já foram condenadas e que, mais do que isso, algumas até foram extraditadas para os Estados Unidos. Exatamente. Militares do mais alto ranking, um vice-almirante, que tem um nome cujo último apelido quase que é irónico em relação a isso, chama-se Bubu Natchuto, e foi extraditado para os Estados Unidos, e nós sabemos que há hoje pressões de natureza do narcotráfico. Os Estados Unidos denunciam muito isso, porque estão muito atentos no plano internacional a estas movimentações através da DEA. E nós vemos que há ciclos progressivos de instabilização da vida política que têm a ver com esse desmesurado peso das Forças Armadas e o papel do narcotráfico. Houve uma outra questão que desapareceu da Guiné-Bissau e que provavelmente, aliás, nem é muito conhecida, que foi a tentativa de colocar a Guiné-Bissau como uma espécie de destino dos lixos internacionais, dos lixos tóxicos internacionais. Exato. Isso foi desmantelado. Qual é a pressão que o mundo ocidental tem feito sobre a Guiné-Bissau?
para tentar manter um pouco de normalidade. Nós não queremos mudar os líderes da Guiné-Bissau, mas que aquilo se faça de acordo com regras democráticas. A questão da ajuda internacional, a questão da ajuda europeia e da ajuda bilateral, etc. Portugal nisso tem sido absolutamente exemplar. E, portanto, tem havido ciclos de golpes de Estado militar, tem havido ciclos democráticos, com Bayala era um tempo democrático, embora peculiar, mas era um tempo democrático. E nós agora verificamos que chegamos a um momento em que este presidente, cuja subida ao poder merece, à luz de uma certa leitura internacional, algumas reticências sobre o modo como chegou ao poder. O Marci Sissoko Embalo é uma figura autoritária, é uma figura que demitiu o primeiro-ministro nomeado pelo PAIGC, que é o partido mais representado na Assembleia, criou o seu próprio primeiro-ministro, portanto, acusa agora este personagem que entra no ciclo tradicional das instabilidades da Guiné, Bobo Nachuto, mas também António Indjai, que é uma figura também complexa neste processo, que é um homem do exército, que foi chefe de Estado-Maior e que já esteve refugiado, já esteve no estrangeiro, etc., de estarem por trás deste golpe. E tenta ligar o PAIGC, que é um grande partido dentro da Guiné, a esta movimentação. E, no fundo, pretende atingir aquilo que é a figura mais interessante, eu diria, no plano do PAIGC, que é Domingos Simões Vieira, que foi secretário executivo da CPLP e que é visto internacionalmente como uma grande figura da Guiné-Bissau. Mas, enfim, Embalo está a tentar afastar os seus adversários, mas a sua permanência no poder, nomeadamente a maneira como consagrou a sua entrada no poder ao deixar de ter em conta o papel do Supremo Tribunal, que nunca se pronunciou sobre a legalidade da sua eleição contra Domingos Simões Pereira, levanta muitas dúvidas sobre a sua legitimidade. E, portanto, eu penso que estamos aqui em mais um ciclo de uma legalidade forçada, e que se calhar vai dar origem a outros ciclos no futuro. É uma situação trágica, é uma situação lamentável, para a qual a comunidade internacional tem dado sinais, a CEDEAO, os partidos da África Ocidental, os países da comunidade dos países da África Ocidental têm dado sinais, enfim, contra esta instabilidade, embora alguns deles sejam liderados, também convém dizê-lo, por personalidades que chegaram ao poder por golpes de Estado. Exatamente. A legitimidade também é essa. A União Europeia tem sido extremamente generosa, vale a pena dizê-lo, com a Guiné-Bissau. O Estado português tem sido extremamente generoso em todos os ciclos políticos com a Guiné-Bissau na tentativa de provocar a sua estabilização, mas na realidade a Guiné-Bissau não ajuda à sua própria estabilização. E agora volto ao princípio, teremos nós o direito de nos imiscuirmos na situação da Guiné-Bissau, no sentido de defendermos as suas populações das opções que os golpes de Estado militar fazem? Bom, eu acho que apesar de tudo temos o direito de não pôr o erário público, quer português, quer europeu, ao serviço de quem sistematicamente toma o poder por vias não legítimas. Parece-lhe que, se não estou em erro, o calendário político, creio eu, que aponta para o início da primavera de 23 como a altura para a realização de eleições. Acha que há alguma movimentação, nomeadamente do Presidente da República, para protelar essas eleições? Não se sabe, António. O Presidente da República, convém dizê-lo, vem do PSGC. Exatamente. E, portanto, estamos a falar de gente que, no fundo, significa crises e dissidências internas. E estamos a falar de uma classe política que, naquilo que interessa para quem conta ao nível das figuras, são uma vintena de pessoas. Exato. E, portanto, eu continuo a pensar que, não obstante o cuidado que devemos sempre ter, no sentido da comunidade internacional não parecer ser uma tutora dos regimes, os bons sinais que possam ser dados no sentido de pressionar um regime como o da Guiné-Bissau, que é um país frágil, que é um país fraco, é um país, eu diria que é um Estado falhado sob esse ponto de vista, no sentido de cumprir algumas regras e de condicionar a ajuda. Eu digo isto com toda e total franqueza, embora saiba que muita gente não concorda com isto.
condicionar a ajuda internacional ao cumprimento das regras e à audição das pessoas e às eleições livres e à liberdade de expressão e aos direitos, e aos direitos civis básicos, e em particular ao afastamento do narcotráfico, acho que é de bom tom a comunidade internacional proceder assim face à Guiné-Bissau. Muito bem, obrigado, embaixador. O Arte da Guerra fica por aqui hoje. Voltamos para a semana com 3 novos temas. Até lá, obrigado.